Galera, hoje eu vou falar sobre uma das partes principais da entrevista, que é o Você em Pauta. Exatamente o que você tem que falar sobre você na entrevista. Lógico, a gente tem várias outras fases de entrevista, como a fase de bate-papo, a parte que a empresa fala sobre ela, o ponto que você pode resgatar, né, a fase de salvação dentro de uma entrevista e a fase de perguntas dentro das entrevistas também. Então, hoje a gente vai falar só sobre Você em Pauta, mas se inscreve aqui no canal, que toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeos e eu vou falar não só sobre entrevista, mas sobre todas as partes de um processo seletivo para a Europa. Talvez um dos maiores desafios das pessoas seja falar sobre você. E essa é uma das partes principais da entrevista. É onde você realmente tem que falar sobre você tem que se expor para o gestor e se apresentar pessoalmente e se apresentar profissionalmente. O que o gestor vai querer identificar nessa fase? Basicamente, se você é aquela pessoa com quem ele quer trabalhar, vai investigar também as suas competências, as suas hard skills. Ele vai tentar entender se você mentiu no currículo. O brasileiro em si tem muito hábito de mentir no currículo. E essa é uma coisa que você não pode fazer em entrevistas internacionais. Motivo número 1, se eles descobrirem que você mentiu a qualquer momento do processo seletivo, você vai ser eliminado. Motivo número 2, se você for contratado baseado também em uma mentira, você também pode ser eliminado já no país que você tá e provavelmente ter que voltar para casa. Então, é uma coisa que você não quer, ter uma demissão por justa causa logo na sua primeira experiência na Europa. Beleza? A gente combina aqui que quem me segue ou os meus mentorados, a gente não mente no currículo. Por todas essas questões. Primeiro que quando você vai participar de um processo desse, é super importante que você seja o mais honesto possível. Então, a gente sempre fala por aqui que a verdade vende. Então, se você tiver um gap, você precisa não esconder esses gaps. Você precisa conseguir ter uma narrativa adequada para você conseguir amenizar esse gap. O nosso jogo aqui é sempre sobre amenizar os seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes. Nunca mentir. Então, sempre lembrar disso. Se você é descoberto uma mentira dentro do processo seletivo, você pode ser eliminado imediatamente. Se você for contratado por uma mentira, você pode ser demitido também imediatamente. Então, a gente entra nesse acordo que a gente não mente. Dentro dessa fase da entrevista, que é o Você em Pauta, é importante que você consiga falar fluentemente sobre você. Muita gente tem essas dificuldades. E o que a gente faz para conseguir falar fluentemente sobre a gente? A gente se prepara. Um ponto super importante dessa fase do processo é que você saiba exatamente todos os pontos do seu currículo, todos os pontos da sua carta de motivação, que você tenha o controle, né, de toda essa Bewerbungsmappe. Bewerbungsmappe é um conceito alemão que é nada mais, nada menos do que uma pasta de candidatura, que é o quê? A junção de todos os seus documentos de candidatura. Se você sabe exatamente o que está escrito ali, não tem como você não conseguir contar uma história de maneira adequada. Como que você vai fazer isso? Estruturar os seus documentos da melhor forma possível, da forma mais adequada e saber exatamente o que está escrito ali. Você tem que revisar isso tudo antes das entrevistas, com antecedência e também minutos antes da entrevista. Quando você domina o conteúdo que tem nos seus documentos de candidatura, você consegue falar sobre você e contar sua história de forma adequada à empresa, né? Conseguindo fazer relações com as competências que a empresa está exigindo de forma muito melhor. A ideia da gente sempre aqui é que preparação é tudo.